Olá, quero apresentar para vocês a nossa palestrante, né, o nosso talk, Priscila Locatelli. Ela é designer, também mestre em design pela Unesp, atua em várias frentes do desenvolvimento de produto, também atua na área de marketing, já atuou em várias frentes da elaboração e desenvolvimento de produto. E hoje ela vem para falar um pouco da sua trajetória e também de como é o desenvolvimento de produtos em vários lugares para qual ela já passou, atuando em empresas de atuação nacional que envolve, né, desde a área de produto que ela começou como jeanswear e hoje como ela atua na parte de lingerie. Então, um pouco de muito, né? A minha experiência na moda, vou compartilhar um pouco sobre essa trajetória, né? Aí junto com a Mari. E no final, a gente pode entrar em mais detalhes, abrir para as perguntas, tá? Então, como eu vinha dizendo, na moda, né? Eu entrei na faculdade em 2002. Então, 2002 até agora já são 23 anos, né? Então, na moda eu aprendi que um pouco pode ser muito. Por quê? Um detalhe, ele muda uma coleção inteira, e um aprendizado muda uma carreira inteira. E é esse momento de mudar a carreira que eu estou vivendo, né? E eu vou contar um pouquinho mais para vocês depois. Cada experiência que a gente vive, né? Ele conta muito, porque às vezes a gente tem pequenos aprendizados ou alguns momentos simples que eles dão um peso muito grande na nossa formação. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio numa empresa que se chama Lúcia Figueiredo, ela era, 20 anos atrás, ela era bem significativa lá em Cianorte, né? Então, eu me deparei com o jeans, como a Mari falou para vocês, eu vivi por 20 anos só do jeans, né? Eu vivi, fui especialista, fiz mestrado na área do jeans, né? Estudei o design no jeans. E lá com a Lúcia, eu aprendi que pequenos detalhes, como ela me ensinou a escolher cor de linha para o jeans, quando ela me falou que eu precisava saber um pouco mais da informação técnica, tudo isso moldou e mudou muito a minha vida nesse decorrer, né? Eu entendi também que quando a gente pensa em mudança ou em transformação, a gente pensa em coisas muito grandiosas e que nem sempre é assim, mas quando você tem uma ideia ou você testa alguma coisa, por menor que ela seja, às vezes um detalhe, um ajuste, uma decisão, um insight, ele muda isso para você por longos períodos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando eu entendi que peça boa, né? Coleção boa é coleção que não sobra, que não fica parado na loja, que não sobra produto. Aí eu entendi o que era realmente a razão daquilo que eu estava construindo, né? Quando você entende que o valor está na sua essência, né? Moda, assim como está na vida, né? Não é a quantidade de anos ou de projetos que te define ou define a sua carreira, mas sim a intensidade, a relevância e todo o impacto daquilo que você viveu e construiu. Né? Uma coisa que mudou, foi um marco na minha vida mesmo, para as pessoas me conhecerem como a Pri do Jeans por muitos anos, né? As meninas vão poder contar depois para vocês, é que eu fui para a Dudalina, que era uma empresa de camisaria, né? Uma empresa de camisaria que vocês conhecem, e eu fui para trabalhar com jeans numa empresa de camisaria. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim: é aquela questão, né? Você vê o copo meio cheio ou você vê o copo meio vazio? Muitas pessoas poderiam entrar e falar: você é estilista de jeans numa empresa de camisaria, você vai ser pequenininha, você não vai conseguir construir nada aí. Mas, na verdade, eu vi o copo meio cheio. Eu falei, bem, se eu sou do jeans e tem poucas pessoas que entendem de jeans aqui pode ser
o grande salto da minha carreira. Né? Então, assim, a minha essência era viver o jeanswear, a minha essência era querer transformar e construir uma carreira, e foi isso que eu fiz. Eu já vinha de outras empresas, né? Já tinha vindo da Osmose, por exemplo, e cheguei lá e falei, não, eu quero fazer diferente. Eu estava começando o mestrado. E foi lá, eu criei um núcleo de jeanswear, virei coordenadora de jeans, criamos uma tecidoteca muito legal. Então, assim, junto com a experiência, de pequenas experiências que eu fui aprendendo, de quando eu fiz estágio em lavanderia aos sábados, enquanto as minhas colegas estavam acordando meio-dia, porque tinha ido numa festa na sexta, eu estava acordando às 6 da manhã para ir fazer estágio de lavanderia. Quando eu entendi que ter o insight de aprender mais sobre o jeans, de focar nisso, e quando eu entendi que aquilo era o meu propósito naquele momento, aí sim eu consegui construir muita coisa legal, né? E não quero parecer aqui arrogante de nenhuma forma, mas foi muito trabalho, mas foi muita coragem, foi muita decisão também, decidir dar certo, né? E experiências curtas ou aparentemente muito pontuais renderam transformações significativas para a minha visão e para a minha atuação no setor. Por quê? Quando eu fiz o mestrado em jeans, virei coordenadora de jeans na Dudalina, isso me abriu muitas portas. Portas como dar palestras nessa área, trabalhar junto com o Guia Jeanswear, que é um portal muito relevante para o setor, e, enfim, várias coisas que a gente vai falar aqui. Legal? Deem um oizinho para mim para eu ver se vocês estão me escutando. Aê, isso aí, isso aí. Eu queria estar perto, né? Perto é mais gostoso. Mas assim, eu quero que vocês possam sentir, falar sobre moda. Para mim, eu falo com muita paixão, né? Eu quero que vocês possam sentir mesmo à distância essa paixão que eu tenho pela moda. Né? Então, aqui eu quero colocar para vocês um pouquinho no que eu acredito. Né? Independente daquilo que eu faço ou por onde eu passei, meus pilares seguem inabaláveis, né? Estratégia, pessoas e processos. Por quê? Se você está num lugar onde não tem estratégia, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar te serve, não é mesmo? Se você não tem as pessoas, que é quem vai estar com você, quem vai construir com você, também não adianta ter estratégia e não ter gente, né? Mas se você tem gente, tem estratégia, mas não tem processo, a coisa se perde também. Então, para mim, existe esse tripé que é inabalável, que é estratégia, pessoas e processos. Onde tem estratégia e não tem pessoas, você precisa trazer pessoas. Onde tem processos e tem pessoas, você precisa construir estratégia, né? E assim vai seguindo, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar te serve, não é mesmo? Então, isso vai muito mais do que ser criativo, do que só estar numa empresa legal, do que só ter boas pessoas perto, né? Eu costumo dizer que eu quero ser sempre a pessoa menos inteligente da mesa. O que isso quer dizer? Eu quero que o meu diretor de arte seja o melhor diretor de arte. Eu quero que a minha estilista seja a melhor estilista. Porque quando você pode ser substituído por alguém tão bom quanto você, aí sim você está pronto para ser promovido, né? Quem está pronto para ser substituído está pronto para ser promovido, porque conseguiu deixar uma semente muito maior e muito melhor do que aquela que a gente construiu na nossa própria carreira. E a minha ideia é transformar, a minha paixão, né, é transformar ideias em vigor, com leveza, sinergia, comprometimento, né? O que isso quer dizer? Como que você transforma ideia em valor? Valor é muito mais do que só aquela continha. Quanto que eu gastei para fazer essa peça, mais o lucro que dá o preço. Isso é preço, mas e valor? Aquilo que a pessoa olha e entende que teve uma identidade, que teve uma construção, que teve um porquê as coisas existirem, não é mesmo? Então, esses são os meus pilares. Por onde eu vou, né? Os meus pilares e a minha paixão seguem junto. Por quê? Se eu chegar num lugar onde que eu entenda que não existe estratégia, eu sendo uma funcionária, uma prestadora de serviço, se não tiver estratégia, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas evoluam e cresçam ali,
né? Então não é um lugar para mim. Se eu estou num lugar onde eu não tenho como trabalhar com a minha equipe com leveza, com sinergia e liberdade, para mim também não serve. E eu cheguei num ponto onde, há pouco tempo atrás, não vou citar nomes, mas eu desisti de uma grande oportunidade por chegar num lugar onde os valores não entravam em sintonia com aquilo que eu acredito. Então, quando a gente sabe para onde a gente está indo, quando a gente sabe quem a gente é, e quando a gente rala muito, quando a gente estuda, a gente se dedica e a gente acredita nas pessoas e acredita na gente e tenta construir da melhor maneira possível, os caminhos se abrem e sempre tem um lugar para a gente ali no trabalho, na vida, no mundo, né? Então, é sobre isso que eu acredito. Então, essa sou eu. Se vocês me procurarem no LinkedIn, essa carinha aqui que vocês vão ver. Só para vocês entenderem, hoje eu estou no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui numa cidade que se chama Erechim. Tá bem frio aqui. Estou vendo que vocês estão de blusa também, deve estar friozinho aí. Eu estou aqui finalizando um projeto de consultoria que eu vim dar para uma empresa de tricô. Então, eu vim aqui organizar todo o departamento de estilo dessa empresa, né? Fiquei 6 meses e estou finalizando para voltar para Maringá. Vou contar um pouquinho mais na frente para vocês. Então, eu gosto de dizer, quando alguém pergunta, né, quem é você? A gente sempre tenta associar, é natural que a gente associe a nossa profissão. Quem é a Pri? Ai, a Pri é estilista, ai, a Pri é isso, a Pri é aquilo. Não, mas eu digo que a gente é muito mais, né? Então, eu estou há 20 anos, aí mais de 20 anos trabalhando, mas eu sou uma pessoa que tento levar as coisas com leveza, adoro gato, tenho só 2 agora, nesse momento, né? 2 gatinhas. Sou casada, não tive filhos, e tento sempre levar o estilo, a estratégia e trabalhar o produto até na marca, né? Como eu falei para vocês, eu fiz mestrado na Unesp, que foi uma busca por aprendizado. Quer falar, Mari? Não, não. Construir uma trajetória que eu costumo dizer que é uma visão 360, né, de olhar para todos os lados, para que a gente possa mesmo trabalhar produto, engenharia, mercado, marca. Porque quando a gente trabalha em empresas que são menores, não existem tantos departamentos, não existem tantas definições, nem tantas pessoas, né? Se alguns de vocês têm uma marca, às vezes você tem uma equipe, né? Você é o compras, você é o comercial, você é o estilo, você é a modelagem, você é a costura. E em empresas menores, você precisa ter essa visão 360. Mas, quando você está num grande grupo também e você tem esse olhar do todo, isso é um grande diferencial. Porque quanto maior é a empresa, mais departamentalizado e menor é a sua área de atuação, você não consegue ter o tudo. E a curiosidade leva a gente a outros lugares, né? Então, eu gosto de dizer que eu dei uma olhada em tudo, o mestrado me fez trabalhar muito isso também, de olhar para as outras áreas e olhar com profundidade também para cada área. E como eu trabalho, né? O que eu costumo fazer, o que eu vim fazendo nesse tempo, como é a minha forma de trabalhar. Nos últimos anos, eu comecei a me interessar muito em construção de marca. Por quê? A gente sabe que ninguém compra mais historinhas contadas, historinhas de mentirinha, não é mesmo? Tudo tem que ter um porquê, um propósito. As pessoas vivem isso, vivem a verdade, querem estar no centro do foco da marca, né? As pessoas são o foco. Então, eu costumo dizer que roupa no cabide é só roupa, produto do cabide é só produto, né? Ele vira moda quando você edita, quando você conta uma história, quando você faz um catálogo bem feito, quando essa arara de peças tem uma força, um significado, né? Quando ela tem uma harmonia, quando tem looks prontos. Então, é muito maior do que só fazer produto.
Então, essa questão de posicionamento, de experiência do consumidor, de gestão de imagem, foi uma jornada, né? Que eu saí do produto e fui caminhando para essa percepção de valor e fui me preparando para um próximo passo que eu vou assumir agora, que é a liderança em marketing. Eu estou indo assumir o marketing, vou ser gerente de marketing da Reco Lingerie, que é uma empresa lá de Maringá, que é da minha região, né? E eu fui contratada até quando me chamaram, até fiquei um pouco tensa, falei, tá, mas tem muita coisa que eu não sei. Mas olha como que é importante tudo aquilo que a gente sabe. A parte que eu sei, onde eu conecto criatividade, dados, propósito, entendo do produto, sem vender o produto, consigo me relacionar com o comercial, consigo me relacionar com o mercado, consigo me relacionar com a equipe de estilo, é o diferencial para gerar valor real para os negócios e para as pessoas, sejam o time interno ou o time externo. Né? O time interno, eu falo, a gente costuma não pensar nos nossos consumidores internos, né? Mas para um estilista, o modelista é um consumidor interno, o marketing, o comercial, a indústria, né? Tudo são nossos consumidores. A gente precisa vender a ideia para eles e precisa, de certa forma, construir essa marca também junto com esse pessoal da empresa, né? Com esses colegas de trabalho, com os lojistas, os representantes. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Ou não? Sim, faz todo sentido, Pri. Muito bem. Então, aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou agora falar um pouquinho sobre cada momento, tá? Sobre cada momento que eu fui vivendo aqui, né? Nessa trajetória. Então, no geral, né? Eu passei por alguns momentos. Um momento de estilo, um momento como professora, um momento como palestrante e alguns novos momentos que eu vou mostrar para vocês, né? Então, quando a gente fala dessa trajetória, o que foi me levando a outros patamares, né? Implantação de núcleo criativo de tecidotecas. Por quê? Como o jeans é um produto extremamente técnico, eu precisei, ao longo da carreira, entender muito como que era essa questão técnica do tecido. Então, eu gosto de dizer que eu precisei aprender a ser tecnicamente criativa, né, para ajudar o meu time a evoluir enquanto propósito e marcas de jeanswear. Eu participei de desenvolvimentos de tecido exclusivos, aviamentos exclusivos, tanto no Brasil como na China. Entendi que eu precisava padronizar processo e fluxograma para cada um saber o seu horário, porque o seu momento e seu horário, quando fazer cada coisa, porque, meu Deus, como trabalhar com moda é um desafio para cronograma, né? Quem já está aí no mercado, quem conhece, ou quem não conhece, já vai preparado. O cronograma sempre é desafiador. Por quê? Porque cada vez que você olhar, você vai ver que dá para melhorar a sua coleção. Chega um momento que você tem que parar. Chega um momento que não tem o que fazer, né? Você precisa continuar. Então, é muito desafiador o cronograma. Metodologias ágeis para estilo e produto, por quê? Eu divido estilo e produto, né? A engenharia de produto, a construção e a parte criativa. Só que você precisa ter método, porque se você for gerar alternativa para cada referência que você precisa criar, sem ter uma metodologia, você também corre o risco de ficar muito na idealização e pouco na construção, né? Então, eu gostava muito também de fazer projetos conjuntos entre comercial, produto, marketing. Por quê? Porque eu falava, a gente fazia coleção e muitas vezes a mensagem não chegava lá no consumidor final. Então, eu falava, não, me leva junto, eu quero falar com a cliente, eu quero entender, eu quero ouvir a cliente, eu quero vender o produto também, traz as clientes para a empresa, vamos conversar, vamos aproximar,
né? Porque a gente precisa cada vez mais, a gente já superou essa fase de trabalhar moda com eu tô criando o estilo e você vai seguir. Não, isso já foi, ficou muito tempo atrás. Né? Então, a gente precisa cada vez mais ter mais personalidade, mas também resolver os problemas que as nossas clientes e os clientes, né, muitas vezes nem sabem que eles têm. Treinamento interno e externo, porque, como eu falei, se a gente consegue ganhar a nossa equipe para a gente, e não é com utopia, é com realidade, ouvindo e construindo, né? Se você não consegue ganhar nem o seu time interno, que dirá quem está fora e nem conhece todo o passo a passo que você está vivendo. E adequar mix, curva de preço, estratégia visual. Por quê? Se até um carrinho de mercado, né? Olha para um carrinho de mercado a próxima vez que vocês forem no mercado. Se até um carrinho de mercado você tem produtos, sei lá, tem gente que vai comprar a manteiga mais cara e tem gente que não se importa e compra margarina. Mas vai ter gente que vai comprar margarina, mas vai comprar o papel higiênico super, ultra, mega blaster com muitas folhas e muitas coisas, né? Então, se até nisso tem curva de preço, tem coisas que você paga mais caro e mais barato, e você faz o equilíbrio disso para você levar a sua compra para casa, por que seria diferente numa coleção, num look, né? Você pode estar com uma blusinha super básica e mais barata, com um blazer caríssimo, uma calça intermediária, um cinto de couro caríssimo e um sapato mais ou menos. Então, existem as curvas de preço. Não tem como, mesmo que você fale sobre camiseta, né? Você vai ter uma camiseta de algodão simples, você vai ter uma camiseta de algodão pima liso, você vai ter uma camiseta de algodão pima estampado. Então, cada um tem um nível de preço e você tem, sim, essa curva e essa adequação atrelada às estratégias. Tem público que não vai ligar se o algodão é pima, se ele veio do Egito, da onde ele veio. E tem público que vai se importar, né? Qual é a sua estratégia? Qual é a ideia que você está vendendo, né? O que a sua marca representa e como ela se posiciona, tá? Então, quando a gente pensa no nosso momento estilo, né? Vamos pensar assim. Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês, porque às vezes a gente olha para uma foto como essa da direita e fala, ai, tem viagens internacionais, ai, que delícia, quanta coisa legal. Não, mas tem muita ralação também, né? Tem pé cheio de bolha de tanto andar, tem o comprometimento de trazer a peça certa e ficar dentro do orçamento, né? Por muitas vezes eu fui para a China, que daí tem esse outro lado aqui para vocês, e olha que sopa mais interessante que tinha ali para a gente degustar, né? De pés de frango ao molho. Nem molho tinha, é só cozido ali numa água de legumes, né? Então, assim, se perder em uma infinidade de opções. Olha aqui em cima, à esquerda, quantos cintos tinha na empresa que a gente foi ali sendo produzido, né? É você viver uma experiência como um todo, entender e trazer e adaptar da melhor forma para a sua realidade, né? Nem sempre foi fácil para mim ir para a China, né? Mas foi muito valoroso por muitas questões. O momento prof foi um momento muito especial para mim, né? Eu fiquei 3 anos sendo professora colaboradora ali na faculdade em Cianorte, mas eu também dou aula na pós de modelagem no Sebrae de Curitiba e dou mais alguns cursos livres por aí, né? Isso me ampliou. Por que eu gosto muito de dar aula, né? Estar próximo à geração que está com a cabeça fervendo, que está em busca de novidades, que traz, né, essa energia, nos renova e nos faz pensar de uma forma diferente. Então, ser professora, para mim, foi desafiador, mas foi muito... me trouxe muitas recompensas também. Em aprender a falar, a orientar,
a rever novas linguagens e aprender coisa nova. O que é muito legal quando a gente dá aula e como vocês estão na faculdade, é que cada disciplina ela é bem separada, né? Então, eu costumo dizer que na faculdade a gente é como se fosse um poço, né? O limite é pequeno, mas ele é muito profundo. Então, você vai aprender, por exemplo, sustentabilidade da moda, você vai mergulhar na sustentabilidade. Você vai aprender modelagem plana, você vai mergulhar na modelagem. E lá nas disciplinas de projeto, né, você vai unir todas essas disciplinas de uma forma mais rasa, né? Só que como você já estudou muito profundamente, fica muito mais fácil você transitar entre todas essas áreas. E é assim que é o nosso dia a dia. Não tem tempo para você, no dia a dia da empresa, às vezes se aprofundar em alguma coisa. Não, tem que ser rápido, tem que pensar rápido. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, se aprofundem o máximo que puder, enquanto vocês estão na faculdade, né? Mergulhem nesse universo, porque isso depois vocês vão sentir na prática o quanto isso é transformador e o quanto isso é útil, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu não vou usar isso nunca, mas vai. Um dos grandes motivos de eu ter ido para o mestrado, né? Por isso também que depois eu me tornei professora, foi porque muitas vezes na indústria eu falava, mas por que acontece isso? Mas por que acontece isso? Muitas vezes eu ouvia, porque é assim, Priscila, porque é assim. Não, e tudo tem um porquê. Existe o conhecimento empírico, existe o conhecimento teórico, né? E eu quis unir o melhor desses dois mundos e por isso eu fui atrás de fazer mestrado e, como eu falei para vocês, pude usar isso muito a meu favor na Dudalina e em outros projetos e pude também o contrário, né? Usar o meu projeto do mestrado para contribuir para as empresas que eu trabalhei. E aprender a falar, me relacionar, ouvir, construir conhecimento, que é uma coisa que a gente aprende na marra no mestrado, né? Sintetizar, discutir sobre os assuntos, me trouxe a oportunidade de palestrar, de dar cursos, né? De estar hoje aqui, por exemplo, falando com vocês, né? E uma das minhas grandes conquistas foi quando o François Gibault, que é esse senhor que está com essa boininha ali, veio para o Brasil. Ele foi o cara que inventou o stonewashed, que é bater as calças jeans com pedras para dar o desgaste. Quando ele veio para o Brasil, né, para dar uma palestra em São Paulo, eu fui uma das convidadas para fazer esse bate-papo com ele ali e falar um pouco sobre isso. Então, para uma pessoa que trabalha com jeans, sentar do lado do cara que inventou o Stone, para mim, foi uma grande transformação, foi uma grande realização, e muito disso foi do quanto eu consegui construir, transformar a minha vida com profundidade no universo do jeanswear. E aí, gente, a gente passa por muitos momentos, né? Existiu um momento onde eu dei um pause para estudar. Achei que eu fosse só para a carreira da academia, né? Que eu viraria professora. Mas houve um momento também onde eu, em paralelo à moda, quase larguei a moda para virar cozinheira. Então, assim, a Prof. Carol conhece os produtos, né? Ela foi minha cliente também. Eu tive, agora está em stand-by, não estou trabalhando mais com isso, mas a cozinha, né, sempre foi uma paixão para mim. Eu tive uma empresa de granola e de outros produtos para intolerantes à lactose, a glúten, enfim, mas a base eram as granolas. E chamava da Pri para ir, eu falava que era cozinha afetiva, porque era feita com muito afeto, muito carinho. Então, assim, a gente é múltiplo, né? E eu me joguei aí nesse mundo de ficar um tempo
trabalhando com isso e vendo como que seria, mas a moda sempre foi minha paixão, é o que eu sei fazer de melhor, né? Fui construindo, como eu falei para vocês, esses olhares de comercial, de marketing, né? Sempre participei das campanhas, sempre quis estar em contato com os clientes. A parte da Granola me ajudou muito a desenvolver a parte de mídias, de divulgação, de como trabalhar isso. E eu fui convidada há uns meses atrás para dar uma palestra para a equipe de vendas da Reco, para que eu falasse realmente sobre isso, como a inteligência de mercado faz com que a equipe de criação possa ser comercialmente criativa e como a equipe comercial precisa também ter um discurso de moda para que a marca construa com identidade e posicionamento, né, o crescimento da empresa, tá? Então, depois dessa palestra, eu fui convidada para assumir ali, como eu falei para vocês, a gerência do marketing. Estou muito feliz com isso. E aqui é um overview, né, dessa trajetória que uniu sim muito estudo, né, mas uniu também novas possibilidades. Então, o que eu posso dizer? Que quando eu falei lá no começo para vocês que às vezes pequenas coisas mudam totalmente o rumo da nossa história, não é pequeno, são insights minimalistas, né? Como eu falei, são mudanças minimalistas que parecem muito pequenas, mas geram grandes impactos. Então, eu acredito que nesses 25 anos eu fui tendo pequenas vitórias, né? Tive alguns vales também, mas tudo isso fez com que eu fosse. Pode ter vale, mas o morro sempre foi crescendo, né? Sempre foi isso. Então, o acúmulo de muitas pequenas vitórias nos fazem ser vencedores, né? E eu acredito muito nisso. Acredito que toda profissão é uma evolução, mas que precisa de muita dedicação, muito estudo, muito peito aberto, muito ouvido atento e muita língua afiada também para quando você precisar confrontar aquilo que você acredita. Posicionamento, né, visão de futuro e pé no chão. Acho que é um pouco sobre isso. Aqui tem o meu Instagram, tem o meu e-mail. Acho que a gente pode abrir agora um momento para trocas, né, para que a gente possa trocar mesmo e falar um pouco sobre esse momento, enfim, para a gente poder. Com saudade de te ouvir. Sim, essa faladeira, né? Mas eu quis tentar fazer um pouco mais resumido para dar tempo da gente conversar também, né, Mari? Sim. Vou abrir agora para perguntas, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveite esse momento. A nossa intérprete de Libras vai fazer para você a pergunta, tá bom? Da pergunta da Letícia. Tá bom. A pergunta da Letícia é, depois que você fez a palestra, você foi convidado, né, para assumir a direção, a chefia, né, da empresa. Ela quer saber qual é o trabalho que você vai desenvolver na empresa com você agora e como funciona, né? Como vai funcionar o seu trabalho com você agora. Ah, legal, obrigada pela pergunta, Letícia. Então, quando eu fui convidada, a ideia foi que eu pudesse falar mesmo sobre trazer uma linguagem comercial para o discurso mais criativo do estilo, né? Foi sobre isso. E aí, no marketing,
O marketing interno é um marketing grande, que tem um pouco de tudo. Então, eu vou ser gerente de marketing. Vou cuidar das campanhas, vou cuidar da parte do trade, das convenções, de todo esse mundo que envolve o marketing, né? E aí, como eu tenho esse conhecimento da parte do estilo, na visão da empresa, isso vai ser muito importante para conseguir, né, levar de uma comunicação de marketing mais eficiente para o mercado. Se puder perguntar para ela se ficou claro, se era isso, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vai, só, estou vendo que você quer fazer uma pergunta. Sim. Acho que eu não consegui escutar. Peraí. A professora Patrícia vai te fazer a pergunta. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem, você? Olha, eu acho que seria legal você dar algumas dicas para eles, como que eles podem ingressar no mercado atual, com tantas mudanças, né, em relação à tecnologia, aos usos da IA. Sim. Na moda, você usa? Na moda, em alguma área? De que forma você aplica isso no seu trabalho? Sim. Legal, ótima pergunta, obrigada, prof. Então, o IA, ele está vindo para transformar tudo, né? A gente já vê isso em tudo. Por exemplo, eu tenho colegas que hoje trabalham com toda a geração de alternativa direto no IA, né? Como que eu vejo essa questão do IA? Todos os prompts precisam da pessoa, né? Tudo que você vai escrever para IA desenvolver para você ainda precisa de você. E a união disso tudo é feito também com muita empatia, né? Lidar com gente é necessário empatia, se colocar no lugar do outro, entender sentimentos, entender necessidades. E isso a inteligência artificial não tem ainda, pelo menos não tem, e não vejo ser tão fácil de construir isso. Então, eu vejo que a IA, ela vem sim para ser uma ferramenta de agilidade, né, de possibilidades. Acredito que vai mudar muito o nosso mercado de trabalho, principalmente na moda, né? Mas o filtro do humano eu considero primordial. Né? Sobre o que a prof perguntou também sobre ingressar no mercado de trabalho, ninguém começa uma casa pelo telhado, né? Então, assim, estar disposto a ser um assistente, estar disposto a entrar como um analista, né? Se propor a estar dentro de um setor e aprender o máximo que puder, tanto daquele setor como se relacionar com outros setores. Começar desde a faculdade a entender qual é o seu local, né? Onde você mais gosta? Você gosta mais de estilo? Você gosta mais de modelagem? Você gosta mais de produção, né? Qual que é a área que te seduz mais? Qual a área que faz teus olhos brilhar mais? Para assim você já conseguir procurar melhor o mercado. Você prefere jeans? Você prefere alfaiataria? Você prefere malharia? Porque isso também te ajuda, né? A entrar no lugar certo, encontrar um lugar para que depois você possa construir carreira ali e continuar crescendo na área que seu coração já bate mais forte, né? Ah, e outra coisa que eu lembrei, os portfólios da faculdade, até falando sobre isso, a equipe que eu construí aqui, eu vi também muitos portfólios da faculdade. Às vezes a pessoa não tem muito material para apresentar porque não trabalhou na moda, mas na faculdade vocês constroem portfólios maravilhosos, né? Pega os melhores trabalhos, faz esses trabalhos com muita dedicação e profundidade e usa isso para o portfólio para levar nas empresas também. Faz diferença, eu vejo que é uma forma da gente entender o talento de vocês também. Sim. Pri, você conseguiu condensar
muito do que foram todos os aprendizados, né, em todas as disciplinas que você teve na faculdade, e não somente isso, mas também através das especializações, do mestrado também, o que você foi condensando, você foi aplicando, né, diretamente no seu trabalho, né, nas várias vertentes que você atuou, você foi ali colocando um pouco do que você foi estudando, né? Então, pode dizer que você conseguiu extrair, né, de tudo um pouco para transformar a profissional que você é hoje, correto? Sim, acho que é importante, né, Mari, porque eu falo tudo que a gente aprende, até línguas, né? Sei lá, você vai aprender inglês ou você vai aprender matemática, qualquer coisa que você vai aprender, se você não praticar, ou você não absorve da melhor maneira, ou você esquece, né? Você não vai ter aquele aprendizado para a tua vida toda. Então, eu sempre procurei aplicar, ou pelo menos conversar com outras pessoas, né? Para que isso realmente ficasse comigo e fizesse sempre ser um degrauzinho a mais. Demora muito tempo? Demora, mas tudo demora. A vida vai passar de qualquer jeito, né? E eu sempre brinco, eu falo assim, eu não tenho plano B, meu plano é esse, eu preciso dar certo, né? Eu brinco falando, nasci herdeira, então o meu plano é esse, é dar certo, é viver feliz, é fazer o que eu amo. É fácil, nada é fácil na vida, né? Estudar e trabalhar durante o dia, ir para a faculdade à noite, ou trabalhar numa coisa que ainda não é o que você quer, para depois ir trabalhar no que você quer, né? Tudo é desafiador, mas quando você sabe que você está plantando a sementinha, a gente sempre vai colher, né? Eu falo, a lei da semeadura, ela é implacável. Tudo que você plantar, uma hora você vai colher. Com certeza. E até mesmo a construção do seu network também foi se dando nesse meio, né? E, querendo ou não, você foi colocando, né, nessas sementinhas também essas pessoas que foram aparecendo durante a sua jornada, e logo também elas aparecem a todo momento, e em um momento ou outro elas acabam aparecendo, né, novamente. Não, isso é muito legal e é uma grande verdade, né, Mari? Porque eu falo, de alguma forma você viu algum potencial em mim ali que te fez lembrar de mim, né? E eu falo a mesma coisa quando eu fui dar palestra na Reco, foi porque a gerente ali tinha visto um vídeo meu falando sobre produto e falou, acho que ela é o perfil para que a gente precisa. Então eu falo, você, o tempo todo eu falo, se sempre você faz o seu melhor, alguma marca você vai deixar. Assim como se você não fizer tão bem, você também vai deixar a sua marca. Então, eu costumo dizer, né? Entrega o que você dá conta, promete o que você dá conta de entregar, e entrega mais do que você prometeu. Seu saldo sempre vai ser positivo, né? Sempre vai ter saldo positivo. Sim, com certeza, com certeza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eles estão vergonhosos. Eles são. Eles não são vergonhosos, não, mas eles estão vergonhosos. Próxima vez eu vou aí, eu quero ver se não vão me perguntar nada. Conforme você foi falando, fui anotando algumas questões, né? Ai, que medo! São assim, aprendizados interessantes, né? Primeiro, sobre o poder da escolha, você pode escolher ser o melhor que você pode ser, ou pode escolher ser mediano, né? E é uma escolha que tem os seus desafios dos dois lados, né? Mas quanto mais você escolhe ser o seu melhor, eu acredito que mais você envia uma mensagem para si mesmo de que você é capaz, né? Então, essa ideia de confiar na gente também se espalha em termos de energia para as pessoas também confiarem na gente. Isso vai construindo aos poucos, né? Nossa, é super interessante você falar sobre isso. Aí, em relação à sua experiência em diferentes estados, né? Embora sejam estados do sul, então você tem experiência, né, pelo que eu lembro.
em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso. Você percebe alguma diferença de perfil desses polos produtivos de moda? Seria uma pergunta, né? E a outra pergunta é, quando você vai contratar, qual a habilidade principal do profissional? Maravilha, ótimas perguntas, obrigada. Existem muitas diferenças entre os estados, né? É muito louco isso. Eu fui para Blumenau, em Santa Catarina, em 2012, foi super desafiador, porque a cultura é muito diferente, né? E eu sou uma pessoa expansiva, falo alto, falo com a mão, então para mim foi um pouco desafiador, porque é uma região mais séria, assim, de colonização alemã, então é diferente. Mas eu falo que cultura, cada empresa tem uma cultura, né? Você imagina se cada empresa tem uma cultura, cada cidade tem uma cultura, cada estado vai ter outra cultura. Então, se você está aberto a entender também, porque assim como a gente tem os lugares e as empresas e as regiões, tem coisas que eles toleram mais ou que toleram menos. Então, eu fui aprendendo ao longo que há, sim, muitas diferenças, não só na cultura, mas também na forma de fazer a moda. Tá? Vou dar um exemplo muito prático, assim. O Paraná, nossa região ali, que é a região de Maringá, Cianorte, é uma região muito industrial, é muita indústria. Então, você precisa entender muito de costura, da produção, né? São habilidades e skills que eles esperam que a gente desenvolva. Quando você vai para empresas maiores, ou ali mais para Santa Catarina, ali eles são muito estruturados na indústria. Então, eles esperam que o nosso setor tenha muito mais habilidades criativas, né? Um outro perfil. Né? Então, existem as diferenças, sim, isso é muito interessante. E assim como o tipo de marca e região. Por exemplo, eu estou aqui em Erechim, e o foco é em coleções mais invernais, porque é uma empresa de tricô. Então, você precisa entender muito sobre como né? Assim como Minas também tem uma região muito grande de tricô, para quem está vendendo e qual é aquela realidade. Uma marca que vende muito para a região do sul de frio, o comportamento de compra, o comportamento da coleção é completamente diferente. Então, além de onde você está, a diferença cultural do local é muito diferente, assim como a cultura da venda dos produtos também é muito diferente. E respondendo sobre o que eu procuro, né, quando eu vou contratar, e o que eu vejo que hoje é uma grande tendência também, conversando com colegas e vendo o perfil que as empresas estão contratando, as pessoas são contratadas pelas competências ou habilidades e são demitidas pelas atitudes delas, né? Hoje a gente vive num processo de humanização das empresas e dos processos, né? Numa constante, ainda não é uma realidade linear, mas a gente vive esse crescimento, essa expansão dessa mentalidade. Então, o que eu vejo mais acontecendo, principalmente com as metodologias, com o IA, com tudo, é que as empresas procuram pessoas com capacidade de adaptação, capacidade de relacionamento e a capacidade de transformar conhecimentos em habilidade. Então, por exemplo, nem sempre eu consigo contratar uma pessoa que eu sei que vai se dar muito bem com o time, mas que ela não entende das ferramentas que precisa. Por exemplo, às vezes ela domina o CorelDRAW e não domina o Illustrator. Mas ela tem um nível muito alto de adaptabilidade, eu entendo que vai dar certo ali. O que eu faço? Eu dou conhecimento para ela do Illustrator. Se ela tiver a capacidade de transformar esse conhecimento em habilidade, ela vai, sim, evoluir rapidamente e eu vou absorver para a equipe de uma forma mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Do mesmo jeito que tem muito emprego, né? Ou tem poucas vagas, vamos dizer assim, tem muito emprego que às vezes a gente não quer e tem poucas vagas, tem poucas pessoas prontas para assumir essas vagas.
né? Essa é a grande realidade. Uma pessoa comprometida, que tenha vontade de crescer, que queira assumir desafios, que tenha responsabilidade, que tenha uma busca por conhecimento, que não é só o superficial ali de digitar no IA, no chat GPT e descobrir o que vai além, né? Que contemple várias habilidades. Isso também é desafiador para quem contrata, não só para quem procura uma vaga. Eu vejo dessa forma. Ótimo, Pri. Tem mais? Alguém quer fazer pergunta? Temos aqui uma outra professora também, a professora Priscila. A professora Priscila, se quer fazer uma pergunta, também pode abrir o microfone, tá? Minha xará. Sim, boa noite. Boa noite. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, então. Tá bom. Sobre a importância do portfólio, né, que você comentou, tem alguma plataforma específica que as empresas preferem para avaliar esse portfólio, um formato específico? E se, no caso, um perfil de rede social profissional também faz diferença na contratação? Ótima pergunta, Priscila. Olha, eu vejo muito, não que... Aí eu não quero entrar em questão de ética, tá? Não vou entrar nesse quesito. Mas, assim, eu sei que os perfis hoje, eles são analisados. TikTok, Facebook, Instagram. Então, a não ser que seu perfil seja fechado, enfim, mesmo o pessoal, ele sempre é analisado, tá? Geralmente é analisado. Sobre as plataformas, eu já recebi de várias formas, tá? Tanto as webs, aqueles locais que você pode alocar o seu portfólio, como PowerPoint mesmo, ou um PDF, que é mais fácil, que é leve, montado no Canva. Já recebi direto do Canva, né, que você consegue mandar o link, já recebi assim também. Então, assim, são várias as plataformas. Acho que é legal o Miro também, já recebi vários que são feitos no Miro, que tem ali essa parte. Então, de verdade, assim, Pri, não sei te dizer uma que seja mais utilizado. Eu, particularmente, não direciono ou não faço diferença nisso. Eu vejo realmente a essência do trabalho que está sendo entregue. Mas, geralmente, é digital. Faz alguns anos já que eu não recebo nada físico, tá? Sempre digital. Ou se tem a parte... física ali do desenho à mão, alguma coisa, digitaliza, coloca, porque isso facilita. Você consegue mandar para o CEO, consegue mandar para o RH, né? Consegue distribuir esse material. Ótimo, Priscila, obrigada. Imagina, obrigada eu. Então é isso. Mais alguma pergunta? De novo, Pri, obrigada, tá? Imagina. Quando voltar a Maringá, vamos combinar para você pegar a jacadora também, que eu gosto de jacadora. Tá bom, pode deixar, vou arrumar uma jacadora para você. Boa tarde. E depois eu queria saber sobre quando você diz que é importante a gente ser tecnicamente criativo. Essa é uma habilidade que eu conversei com os alunos de semana, né? Falando o que difere o artesão do design, é justamente ser um método, né? Legal. Nesse produto. Mas, na sua experiência, né, como é essa habilidade de ser tecnicamente criativa? Maravilha, ótima pergunta. Eu vou tentar levar para uma parte mais comercial, tá? Como vocês já aprenderam aí, vai resgatando na memória tudo que a prof falou da diferença do artesão, né? Então, assim, quando você pega, por exemplo, você vai entrar numa empresa, você vai ter um preço que você vai ter que cobrar pelo produto, tá? Então, vamos dizer assim, que você tem um vestido que tem que custar até R$100. Você vai ter que escolher o tecido certo, a costura e o acabamento certo, para que fique dentro do preço. Eu vou fazer um vestido de seda com barra lenço para custar R$100. Não vai conseguir, já o tecido já é mais caro, né? Então, quando eu digo ser tecnicamente criativo, é isso também. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber fazer as perguntas certas. Como que você vai... É um projeto, né? Cada produto é um projeto. Como que você vai projetar um produto que ele tenha
todas as bases criativas que você gostaria que ele tivesse, para que ele tenha o preço, né, e o valor que o cliente perceba. Às vezes você faz um acabamento que não precisa ser inteiro forrado por dentro, mas você consegue fazer um acabamento de limpeza que vai ser mais barato e que daí vai gerar um valor para o seu produto. Quem faz isso com excelência são os magazines, né? Se você for no magazine, às vezes você vê peças muito bonitas, né, com recursos de costura bem inteligentes ou recurso de tecido que às vezes é um pouco mais barato, mas tem cara de tecido nobre, e faz esse contraponto. Outra questão, ser tecnicamente criativo, é saber ponderar. Você não pode ter um monte de modelo diferentão ou um monte de tecido difícil de costurar, senão você vai travar sua produção. Você vai acabar com a sua produção. Ou quem trabalha com tricô, você não pode ter todas as peças com 2 horas de máquina, né? Então, nesse sentido, ou peças com muito recurso, que tem bordado, que tem corte difícil, que tem tecido difícil, que tem estamparia, que tem renda, e nanana. Então, você tem que entender parte das técnicas, onde que tem essas travas, e como você vai aproveitar melhor os recursos que você tem, com inteligência, com conhecimento, com conversa. Então, quando você consegue aliar, mas é difícil, você vai desenvolvendo os métodos, as técnicas e as perguntas certas. Eu quero fazer o slip dress com o tecido acetinado. Eu tenho eu tenho as máquinas certas, que tipo de acabamento eu consigo fazer? Tem como aplicar a renda embutida ou a renda tem que ser sobreposta? Eu vou pôr uma alça que é regulável, tem como, eu consigo colocar, eu consigo ter o metal, eu posso aplicar um termo, dá para colar termo ou vai queimar o tecido, né? Então, todas essas perguntas você vai fazendo, você encontra um tecido incrível e consegue desenvolver uma mulagem junto com a modelagem, ou enfim, junto com alguém da equipe, que vai deixar um caimento maravilhoso e você não vai precisar de tanto recurso de costura. Então, são alguns exemplos para você ser tecnicamente criativo. Será que eu consegui me fazer entender dessa forma? Sim, Pri. Bom, Pri, a gente vai encerrar então, tá? Tá bem. Eu quero agradecer muito e a gente vai tirar uma foto aqui com você no telão aparecendo para ele. Tá bom. Eu vou parar a gravação agora. Vamos lá, gente, aqui na frente.